Entrevista Central. Olá, minha gente, nós recebemos agora Maria Emília Pacheco, ela é da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, e também integrante do Fórum Brasileiro de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional. Seja muito bem-vinda, Maria Emília, tudo bem? Muito obrigado, bom dia, Afonso, é um prazer vir aqui conversar com você e com quem nos ouve. Maria Emília, diante desses debates, no período de transição do governo, o que é que as entidades que atuam na defesa da agroecologia têm pautado como prioridade? O que é que deve ser priorizado como política pública nesse setor? Para a garantia da produção de um alimento saudável, é preciso que seja assegurado o direito à terra, ao território, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, da agricultura familiar camponesa. Isso é fundamental. 90% hoje da produção do Brasil, do agronegócio, está concentrada no binômio soja e milho. E nós precisamos aumentar a área dedicada ao plantio dos nossos alimentos básicos, arroz, feijão, mandioca, que estão em decréscimo no Brasil. É verdade que também reduziu o consumo desses alimentos, lamentavelmente, porque o que precisamos é combinar, ao mesmo tempo, medidas contra a inflação dos alimentos, medidas que garantam apoio, fomento, para a produção de alimentos e para o manejo dos nossos frutos e verduras nativas. Isso é fundamental. Por isso que nós estamos insistindo numa política nacional de abastecimento alimentar, que significa falar desde a produção, distribuição, consumo. E quero lembrar que, quando nós falamos da segurança alimentar e nutricional, nós estamos relacionando a qualidade do alimento do ponto de vista também da saúde do solo, da saúde da água e a saúde humana, não é? No Brasil, nos últimos tempos, tem aumentado muito o consumo dos produtos alimentícios ultraprocessados, que são aqueles que duram mais na prateleira de supermercado, que nem sabemos o que contém, porque são aromas artificiais, textura artificial. Então, nós precisamos combinar os programas e políticas públicas que assegurem o direito que consta da nossa Constituição de ter uma alimentação saudável para a população. O presidente Lula participou da COP27 agora lá no Egito, antes mesmo de tomar posse, E a questão que fica, como a prioridade que o presidente tem sinalizado ao tema ambiental se aproxima também dos debates travados dentro do segmento da agroecologia, das entidades da articulação em torno da agroecologia. Nós vivemos no mundo hoje o que tem sido chamado de uma macro-pandemia, porque temos problemas de mudança climática associada ao crescimento da obesidade, da desnutrição e da fome. Por isso é que, no centro do debate de mudança climática, devemos insistir que está a questão dos sistemas alimentares que são insustentáveis. Por isso é que precisamos ter muita cautela quando escutamos falarem de novas propostas, de propostas que são baseadas na natureza, porque é preciso frear o processo também de financiarização da natureza, de artificialização da natureza. Há, por exemplo, uma proposta que, para responder à questão ambiental, fala da comida pós-agro. Não, mas isso é uma proposta totalmente artificial, baseada em proteínas. E nós, num país mega diverso, com uma plurietnicidade dos nossos povos, nós precisamos de gente com seus modos de vida no campo, na floresta, nas águas, que assegurem essa biodiversidade, que tem uma relação direta com a nossa alimentação. Queria trazer só um ponto aqui para o nosso debate, que é a questão da água. E, recentemente, nós estamos assistindo aí a um processo, a divulgação de um desfinanciamento de uma política pública exitosa, que é a política das cisternas no semiárido. Como é que essa questão da água se associa também à questão da alimentação, Maria Emília Pacheco? A pesquisa feita pela Rede Brasileira de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, nesse inquérito, foram 2 inquéritos realizados no período da pandemia, que eu aproveito para dizer que a fome voltou no Brasil não é em razão da pandemia, ela já vinha crescendo, especialmente depois do golpe de 2016. Então, é um parêntese, para dizer
que este inquérito mostrou que a insegurança alimentar está muito associada à insegurança hídrica. Elas se conjugam em muitos lugares, como é o exemplo do semiárido brasileiro. Mas quero dizer que o semiárido é um lugar de muita potência, é um lugar de muita diversidade também. E o programa Cisternas mostrou de que é capaz a população quando tem um apoio. É preciso que, junto ao programa de cisternas, volte o fomento para as sementes adaptadas ao semiárido. É importante que nossos ouvintes saibam que no semiárido há dezenas e dezenas de casas de semente com nomes muito inspiradores, né? A semente da paixão, a semente dos avós, a semente da fartura. Então, é preciso articular o conjunto desses programas naquilo que nós chamamos na convivência com o semiárido, que rompe com uma relação clientelista, que rompe com a indústria da seca. Maria Emília, nós encerramos por aqui o nosso papo. Agradeço demais a sua participação aqui com a gente e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Afonso, muito obrigada a toda a equipe e sigamos com muita determinação. Temos muito a debater, a propor e a executar. Muito obrigada, um bom dia. Voltamos ao estúdio do Central do Brasil.